Olá, professora Valdiana Gomes, com vocês, com a disciplina de gramática, tá certo? Então vamos para mais uma videoaula. Antes vamos fazer a nossa acolhida. E a nossa acolhida hoje eu gostaria que a gente começasse agradecendo a Deus por ser quem somos, tá certo? A gente paga um preço muito alto por ser quem somos, né? E nós somos filhos de Deus. E Deus nos fez únicos, não vai existir ninguém, nenhuma outra Valdiana no mundo, né? Como não vai existir você, ninguém é igual a você, tá certo? E contextualizando isso que eu estou dizendo, eu trago aqui uma passagem, né, um Pequeno Príncipe, né, que é um clássico da literatura, e a gente traz aqui um trecho que é onde ele contextualiza a amizade dele com a raposa, certo? É uma parte muito bonita que eu gosto, que é de criar laços, de fazer amizade, e eu aproveito esse momento para que você faça reflexão. Você tem conservado seus amigos nesse isolamento social, né? Você tem ligado para alguém, você tem mandado mensagem para alguém especial? Então, nessa acolhida de hoje, eu queria que vocês fizessem essa reflexão, tá certo? Aí o trecho diz assim: Não, disse o pequeno príncipe, procuro amigos. O que significa cativar? É uma coisa muito esquecida, disse a raposa. Significa criar laços. Criar laços? Isso mesmo, disse a raposa. Você para mim é ainda um garoto semelhante a 100.000 garotos, e eu não preciso de você. E você tampouco precisa de mim. Eu sou para você apenas uma raposa semelhante a 100.000 raposas. Mas se você me cativar, teremos então necessidade um do outro. Você será para mim único no mundo e eu serei para você única no mundo. Né? Então, o pequeno príncipe, a partir daqui, começou a compreender, né, a lição que a raposa quis dar para ele. E é assim que a gente começa a nossa aula de hoje, né? Agradecendo a Deus por nos fazer únicos, por nos dar saúde, né? Por ele poder nos presentear todos os dias com a nossa vida, certo? Feito este momento, vamos agora para a indicação da nossa agenda, tá bom? Anota aí a agenda. A gente começa hoje com a correção de atividade no livro de gramática, nossa própria gramática, da página 106 a 110. Depois vai ser a continuação, tá bom? Que é a indicação das páginas 111 a 115, dando continuidade à atividade, certo? Então, nós vamos fazer agora, né, essa correção, que vai da 106 a 110. Anotou? Pronto. Então, vamos começar, certo? Começa assim, ó. Lê este poema de Vânia Amarante. Um anjinho. Um anjinho distraído tropeça na nuvem, esbarra no sol e queima o dedinho. Um anjinho distraído esquece as asinhas, despenca do céu, ainda por cima cai trombando, nos passarinhos. Arco-íris, na edição, Belo Horizonte, Miguelim, 1983. Sempre que a gente termina de ler, né, um texto, a gente tem que dizer a indicação do autor e da fonte de pesquisa, senão a gente pode estar querendo, né, se apropriar de uma leitura indevida, tá bom? Primeira questão. As orações geralmente apresentam dois elementos essenciais. Um que informa de quem ou do que se fala, e outro que apresenta informações sobre de que se fala. O primeiro é chamado de sujeito e o segundo de predicado. Na oração, um anjinho distraído tropeça na nuvem. A respeito de quem se fala alguma coisa, né? A respeito de um anjinho distraído. Que parte da oração informa algo sobre esse ser? O que foi que ele fez, o anjinho? Tropeça na nuvem. 2. O sujeito apresenta como núcleo, palavra mais significativa, mais importante, um substantivo, um pronome ou uma palavra substantivada. Já o predicado sempre apresenta verbo, que geralmente é seu núcleo. Em um anjinho distraído, esquece as asinhas. Qual é o núcleo do sujeito um anjinho distraído? Quem estava distraído? Um anjinho. Então, anjinho é a palavra mais importante, então vai ser o núcleo. Né? Qual é o núcleo do predicado? Esquece as asinhas? Esqueceu o quê? As asinhas, né? Então, qual é a parte que vai contextualizar o que o anjinho fez? Esquece. Né? Então, item A, anjinho. Item B, esquece. Aí nós vamos para a página 107. Leia a anedota de Ziraldo. O caipira andava ao longo da estrada seguido de 10 cavalos. Nisso vem um automóvel. O motorista grita para o caipira: Você tem 10.
mas eu tenho 250 cavalos. E vum, saiu em disparada. O caipira continuou seu passo. E lá na frente estava o carro virado dentro do rio ao lado da ponte. Aí o caipira falou para o motorista: Oi, compadre, dando água para a tropa, é? As últimas notinhas do Bichinho da Maçã, São Paulo, Melhoramentos 2000, página 41. Primeiro, explique a ironia presente na fala do caipira na última frase do texto. Aí você pode colocar, né, que por ter sido humilhado anteriormente pelo motorista do automóvel, que alegou ter 250 cavalos no motor do automóvel, o caipira zomba do motorista pelo fato dele ter se acidentado e jogado o carro no rio. Então, o caipira ele foi irônico. Em relação à oração, o caipira andava ao longo da estrada. Identifique o sujeito e o predicado. Quem andava ao longo da estrada? O caipira. Então, sujeito. O caipira fazia o quê? Andava ao longo da estrada. Predicado. Na frase, nisso vem um automóvel e o motorista grita para o caipira. Há duas orações. A. Qual é o sujeito da forma verbal vem? Um automóvel. E qual é o sujeito da forma verbal grita? O motorista. Explique a concordância das formas verbais tem e tem, no segundo parágrafo. Você vai dizer: a forma verbal tem está na terceira pessoa do singular porque concorda com o sujeito você, que também está no singular. E está, né, na terceira pessoa. Já a forma verbal tenho concorda com o pronome eu, que está na primeira pessoa do singular. Quinta. Observe a concordância entre verbo e sujeito nesse enunciado. A tropa toma água no rio. Substitua o sujeito tropa por 250 cavalos. Que alterações ocorrem no enunciado? O verbo, né, a mudança principal é que o verbo vai passar para o plural. Então, não é toma, como está lá no exemplo, é tomo, concordando com o sujeito, que agora está no plural, certo? Então, você vai fazer essa adequação, tirando do singular para o plural. Aí, vamos aí para a página ainda 108, tipos de sujeito. Primeira questão. Qual é o sujeito da oração do primeiro quadrinho? Eu e a Úrsula. Qual é o seu núcleo? Os nomes, né? Eu, Úrsula. Tira o I e o A. Qual é o sujeito da oração? Ela não é meio grandinha para essa prancha do segundo quadrinho? Quem é grandinha para essa prancha? Ela. 3. Suponha que no terceiro quadrinho, Suriá completasse. Brincamos em sociedade. Qual seria o sujeito dessa oração? Brincamos. Quem brinca? Sujeito oculto? Nós, né? Então, nós. Pelas respostas dadas às questões anteriores, você deve ter observado que o sujeito pode ter um ou mais núcleos, né? Isso a gente já discutiu numa aula anterior. Aí lá na página 109 tem: complete as orações com sujeito dos tipos indicados. Aí simples, né? Você vai dar uma resposta, né, a seu critério, tá certo? Né? Está pedindo um sujeito simples, né? Você partiu o menino sem lágrima nos olhos, pode ser. Aí outro, emprestou-me sua bicicleta, João, emprestou-me sua bicicleta, né? Você pode colocar. Montaram finalmente a banda, né? Inacreditável. Aí não acha? Ele pede o sujeito composto e o sujeito simples, respectivamente. Aí você pode colocar, né? Fernanda e João montaram finalmente a banda, inacreditável, né? Você não acha, né? Você gostou, né? Você pode fazer essa adaptação. Tiveram uma longa esclarecedora conversa, né? João e Maria, marido e esposa, né? Tiveram uma longa esclarecedora conversa. Aí fica a seu critério, a sua criatividade, tá certo? Você que vai escolher, tá bom? E a indicação da agenda, né? É que você continue, tá? 111 até a 105, tá bom? Vamos ainda continuar com a 110. Olha aí. Lê esta piadinha. Joãozinho e Tadeu no jardim zoológico. Olha as girafas, disse Tadeu. São todas órfãs, acrescenta Joãozinho. Veja ali as zebras. Pois é, também são todas órfãs. Aquele leãozinho ali não é. Olha a leoa grandona perto dele. Tenho certeza de que é mãe. Não é, diz Joãozinho. O leãozinho também é órfão. Para com isso, João. Já me cansei dessa história de órfão. Como você sabe que todos os animais são órfãos?
É fácil, responde ele. Você não viu na entrada do zoológico uma placa que diz adote um animal? Classifique o sujeito dessas orações do texto. Joãozinho e Tadeu visitaram um jardim zoológico. Então, cadê o sujeito? Joãozinho e Tadeu, sujeito composto. Veja ali as zebras, né? Veja ali quem? Você, né? Sujeito desinicial. Aquele leãozinho ali não é. Aquele leãozinho, sujeito simples. Leia esta tira. Na oração, lá estão as suas lentes de contato. Qual é o sujeito? As suas lentes de contato. E o predicado? Lá estão, acho que tem o verbo. Qual é o núcleo do sujeito? Lentes. De que tipo é o sujeito? Simples. Aí lá na página 111 tem a quarta questão. Vamos responder. Escreva as orações mudando a posição do sujeito. Existe mais de uma possibilidade de resposta, tá certo, pessoal? Eu vou dar só uma para... e vai ficar a seu critério também. Pela manhã chegou o convite para a festa. Aí você pode colocar o convite para a festa chegou pela manhã. Né? Terminou neste domingo o campeonato de futsal. O campeonato de futsal terminou neste domingo. Somente à noite parou a chuva. Somente à noite a chuva parou. Essa garota tem muita garra. Tem muita garra essa garota? Uma sugestão. Do alto do prédio caíam papéis picados e serpentinas. Do alto do prédio, papéis picados e serpentinas caíam. Bom, então, você vai dar continuidade ainda com o mesmo assunto, com o mesmo conteúdo, sujeito e predicado. Página 111, 112 e 115. É até a 115, tá bom, pessoal? Aí tem até a 105, mas não, foi um erro. É da página 111 até a 115. Bom? Boa atividade para vocês e até a próxima aula. Não deixa de fazer atividade. Se tiver alguma dúvida, entre em contato.